Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso episódio do Mulheres de Esperança. Hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus em meio à dor. A gente sabe que os períodos difíceis da vida, os sofrimentos, eles são inevitáveis, né? A gente não tem como cancelar eles, né? Não passar por eles, mas o quanto que a gente pode aprender e a crescer nesses momentos. Fabi, é engraçado a gente pensar, né, que algo tão ruim pra gente, que é o sofrimento, pode nos levar a algo tão bom, que é mais intimidade com Deus. Eu sempre penso, sabe aquelas esteiras, assim, de aeroporto, que você tá com aquela mala pesada e de repente você vê uma esteira daquelas que corta um pedaço do caminho? Seria tão bom a gente chegar na parte boa cortando, né? Mas não dá. Então hoje você vai receber aqui dicas, orientações e porções da palavra que vão te ajudar a como viver tudo isso, mas com uma nova perspectiva. Venham com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Mulheres de Esperança de hoje. Vamos falar então sobre essa intimidade com Deus que a gente necessita nesses momentos de lutas, de dificuldades, e nós convidamos ele, que é pastor da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo, São Paulo, mestre em teologia, produtor e apresentador aqui da RTM Brasil, o querido pastor Israel Mazakorati. Seja bem-vindo ao Mulheres de Esperança. Obrigado, Fabi, Renata e todas as ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez, compartilhando esse tempo aí de reflexão sobre esse tema tão necessário, né? Verdade, Israel. A gente está feliz de você ter aceitado o nosso convite. E pensando então nessa dor e no sofrimento, a gente lembra muito do livro de Salmos, né? Porque lá no livro de Salmos a gente tem tanto do rasgar do coração, né, do ser humano, aquela necessidade de uma resposta que a gente tem. E o salmista muitas vezes finaliza ali até com contentamento, com leveza, mas antes dele chegar naquilo, ele passa por esse período de dor, né, de dificuldade. Como que a Bíblia nos ensina, então, a construir uma fé firme para o enfrentamento das adversidades na nossa vida? Pois a primeira convicção que a gente precisa partir é que, de fato, a Bíblia quer nos ensinar a viver, ela quer nos ensinar a caminhar, né, por essa vida, por essa história, com uma perspectiva ajustada sobre o que é a vida e sobre como Deus intervém na nossa história e na nossa vida. Você citou os Salmos, né? Os Salmos são conhecidos pela tradição cristã como o saltério, uma coletânea de hinos de louvor. O que é interessante é que a maior parte dos salmos são lamentos, né? A lamentação é um gênero predominante dentro do livro dos Salmos, que já nos dá um bom indício, né, dessa jornada. Nós precisamos aprender a levar a Deus a nossa dor, os nossos questionamentos, porque Deus leva a sério as nossas angústias, Deus leva a sério o nosso sofrimento. E essa constatação importa até porque os Salmos tratam deste aspecto da vida, que não é o mais prazeroso, que não é o mais gostoso, mas que é tremendamente real e que afeta a todos os seres humanos, independente de quem eles sejam, de qual é a sua origem, de qual é a sua posição social e assim por diante, né? Os Salmos usam uma expressão que é a angústia, traduzida ou por angústia ou por aflição nas nossas Bíblias, mas a angústia traz a ideia de um sufocamento, é como se algo estivesse apertando o nosso pescoço, nos comprimindo, nos deixando com a dificuldade de respirar. O sentimento de angústia é bem essa realidade da vida, né? Especialmente quando nós atravessamos algo como uma depressão, ou quando nós atravessamos os nossos momentos de sofrimento e dor em geral, geralmente causado por quebras de relações, por causa das nossas perdas, ou simplesmente porque olhamos e pensamos, né, sobre a realidade da humanidade e chegamos a esta conclusão de que as coisas não estão nem perto do que eram para ser, que a vida é realmente difícil, angustiante, de complicada compreensão, mas que a palavra de Deus, por uma decisão de Deus, por uma vontade de Deus, quer que nós aprendamos a viver corretamente em meio ao sofrimento e em meio à nossa dor. Ai, quando se falou, né, sobre essa sensação de angústia, que é como se fosse alguém apertando o nosso pescoço, não tem como não lembrar do Salmo 32, né, que diz que enquanto
Eu calava, é como se os ossos ficassem ali e sendo esmagados, né? E a mão do Senhor é como se pesasse sobre nós. Mas e aí? E quando a gente fala? Então, fala, ok, tá doendo demais, eu não aguento mais, eu vou expressar isso. Aí, por exemplo, o C.S. Lewis coloca lá naquele livro, Anatomia da Dor, né? Que ele estava passando pela doença da esposa, então ele fala, eu vou colocar para fora, eu vou pedir para que o Senhor salve, que ele cure. E a pessoa morre. Então, assim, você fez o que é indicado para fazer, que é levar diante do Senhor o seu sofrimento, mas parece aos nossos olhos que do outro lado você só falou e que ninguém ouviu, porque não teve resposta, ou aquilo que foi pedido não aconteceu. O que esse, entre aspas, né, silêncio de Deus tem que ensinar para o nosso coração humano? Eu acho que tem duas coisas principais que a gente aprende com o silêncio de Deus, ou essa aparente, né, não resposta de Deus às nossas orações. A primeira delas é que, de fato, Deus silencia. Deus, de fato, se oculta, às vezes, à realidade, principalmente quando nós estamos enfrentando esses momentos de dor e quando mais necessitamos. E esse silêncio de Deus não significa que ele não esteja lá, não significa que a vida não esteja na presença de Deus, significa que esse Deus cria um espaço para que a gente fale, cria um espaço para que a gente expresse, para que a gente elabore e coloque em palavras o que é a nossa dor, o que é o nosso sofrimento, quais são os motivos para que a gente, neste momento de dor, a gente clame por essa misericórdia, a gente entenda a necessidade de ouvirmos esse Deus falar conosco. Esse é um primeiro aspecto, acredito eu, desse silêncio de Deus que a gente constata nas Escrituras. E algo que nos consola é saber que esse sentimento de que Deus está em silêncio não diz respeito somente a mim e a você. Não é necessariamente porque nós estamos em pecado, então Deus não nos ouviu. A gente vê que em diversos momentos das Escrituras, homens e mulheres muito piedosos e que andaram com Deus, tiveram essa experiência com Deus. Especialmente Jesus, que no momento derradeiro diz, meu Deus, né, por que me abandonaste? Né? Por que este sentimento de abandono, de angústia? Né? A segunda coisa é que a gente precisa amadurecer, e o silêncio de Deus cria um espaço para o amadurecimento, onde nós precisaremos tomar decisões e seguir adiante com a nossa vida, mesmo que seja em meio a circunstâncias difíceis, ou quando nós não queremos tomar decisões. Então, o espaço de nós tomarmos decisões e seguirmos em frente é um espaço de maturidade, no qual a gente aprende algo que é tremendamente significativo para a vida com Deus. É que as coisas vão bem e Deus vai nos dar a resposta e a vitória, não quando as coisas acontecerem exatamente como nós pensávamos que elas deveriam acontecer. Isto não significa que nós deixaremos de orar por aquilo que nós achamos ser justo, achamos ser verdadeiro, achamos ser correto. Mas nem todas as coisas são tão simples assim. A vida é mais complexa do que isso. E nem sempre as coisas vão acontecer, mesmo que oremos sobre isso, nem sempre elas vão acontecer exatamente como a gente queria. Mais uma vez, Jesus é o exemplo disso ao orar para o Pai: se possível for, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, existe uma intencionalidade nessa oração de Jesus, ela expressa uma vontade, a vontade de não beber daquele cálice que seria e já estava sendo para ele tremendamente doloroso, mas expressa também uma confiança no Deus eterno, que é: seja feita a tua vontade e não a minha. Então, este princípio de no silêncio aprendermos a discernir a vontade de Deus, a tomarmos decisões como um passo de maturidade, isso é de tremenda importância, uma vez que Deus nos cria como seus filhos. E para que atinjamos maturidade, necessariamente precisamos passar pelo passo de tomar decisões, de aprender a viver, não com Deus tomando todas as decisões por nós e não com Deus respondendo todas as nossas orações exatamente como a gente dá a receitinha para Ele nas nossas orações, mas nos deixando encarar a vida como ela é. E essa é a experiência da graça, porque é em meio à dor que de fato Deus irrompe com a sua graça e nos leva ao conhecimento dele, mesmo que o resultado, produto final de uma fase dolorosa da nossa vida não seja a resposta que nós esperávamos.
Interessante ele falar dessa questão do silêncio, né? Porque eu me recordo que em um momento da minha vida que eu passei por um momento de dor e de sofrimento, eu me silenciei diante de Deus com aquilo, né? Eu não vou falar com o Senhor sobre esse assunto, eu estou sofrendo, eu estou com muita dor. E eu não entendo por que isso aconteceu, mas também não quero ouvir o Senhor me dando resposta agora, né? Um coração bem de filha, assim, de revolta, de chateação. Mas eu sabia que no momento que eu o buscasse, ele iria me ouvir. Com os olhos, que ele estava comigo, né? Que os ouvidos dele estavam atentos à minha dor e que ele estava ao meu lado, né? Assim como uma amiga muitas vezes está ao seu lado em silêncio na hora que você está enfrentando qualquer dificuldade, não quer dizer que ela não está ali. Ela está ali para te ouvir, para te dar um abraço, e Deus faz isso com a gente também. Então, é tão interessante a gente saber que a presença dele nos acompanha em qualquer momento. A gente querendo falar ou não, a gente percebendo ou não, ele está ali, né? Nos acompanhando. Agora, Israel, acho que uma das coisas mais difíceis que a gente experimenta quando pensa em dor e sofrimento também é a questão da gente anular a nossa vontade, porque a gente não quer passar pela dor, né? Então, a gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito, quer resolver a questão toda. E todos nós conhecemos, na verdade, pessoas que caminham em meio às lutas, é uma luta atrás de luta, né? Você pensa, por exemplo, uma mãe que está com um filho, assim, permanente no hospital, ela está internada com ele ali há muito tempo, alguém que está passando por uma questão de divórcio, né, ou de luto, e essas pessoas, elas conseguem encontrar algo bom em meio a tudo isso, né? Elas conseguem sorrir, elas conseguem ter um semblante de paz. O que você poderia nos colocar sobre o livro de Eclesiastes? Eclesiastes é um livro tão interessante que pode nos dar aí tantas ideias sobre essa vida que a gente tem aqui passageira e que também fala sobre o sofrimento. O que você tem para compartilhar com a gente sobre isso? O livro de Eclesiastes é brutalmente honesto com relação à vida, né? Ele mostra para nós que a vida é curta, que a vida é de difícil compreensão e que muitas coisas na vida a gente não vai ser capaz de entender o porquê delas. A vida também é repetitiva, né? Ela é feita de ciclos e muitas vezes esses ciclos são aquelas experiências das quais a gente não consegue se libertar, elas estão sempre se repetindo. Então ele é super transparente com relação à realidade da vida, né? Ele nos mostra, entre outras coisas, que mesmo com toda essa brevidade da vida, com toda essa busca humana por encontrar sentido em coisas passageiras, as coisas da criação de Deus são para nós uma fonte de prazer, são uma fonte de alegria. A gente consegue encontrar satisfação, mesmo em meio aos nossos momentos de dor, a gente consegue encontrar alguma razão pela qual a gente consegue manter-nos vivos, né? Então, se agarrar a essas coisas é tremendamente significativo para nós. Eclesiastes também mostra que mesmo a gente encontrando prazer nas coisas, mesmo encontrando alegria em certos momentos na vida, essas coisas são passageiras e por isso mesmo elas são fonte de alegria, mas não são fonte de sentido. Então a gente não vai encontrar sentido nas coisas, porque tudo o que está aqui é passageiro, é efêmero, é repetitivo e uma hora vai ser esquecido, né? Chega um momento onde tudo vai passar, né? Então ele nos ensina a procurar sentido em Deus, no temor ao Senhor e na obediência aos seus mandamentos. Ele nos mostra que a gente pode ter ao longo da vida os nossos momentos de riso e os nossos momentos de choro. Aliás, o capítulo 3 de Eclesiastes é maravilhoso nesse sentido. Ele mostra que todas as coisas são passageiras. E isso é importante, porque os nossos momentos de tristeza vão passar. O nosso sofrimento, de alguma forma, ele passa. E esse passar pode até mesmo ser um amenizar, mas em algum momento a gente não permanecerá mais para sempre no olho de um furacão, de uma luta, de um sofrimento. Mas também os momentos de alegria passam. Os momentos de riso passam, os momentos do vigor físico passam, os momentos da estabilidade emocional passam, né? Então, nada é permanente, tudo é passageiro,
Tudo é como uma brisa, como um sopro, se esvai em algum momento, mas o que permanece para sempre é aquele que procurou em Deus o sentido da sua vida. Então, não depositar a nossa esperança de sentido e de identidade em coisas passageiras da vida é a grande lição que o Eclesiastes nos traz. A gente pode e a gente vai buscar prazer, a gente vai buscar alegria, só que a gente busca mais do que o prazer e a alegria. A gente confunde o prazer e a alegria com o sentido de uma vida, o que sustenta uma existência. E Eclesiastes nos mostra que isso não é o caminho. Isso feito por alguém que experimentou todas essas coisas que os homens procuram e alcançou todas essas coisas, mas em todas elas teve que, no final, concluir que elas não têm sentido, que elas não têm um valor eterno, né? São também passageiras. Por isso, o que permanece para nós, né? Mesmo em meio às nossas lutas mais áridas, mais difíceis, lutas que até mesmo podem ser muito duradouras numa experiência de vida e por isso mesmo nos traumatizar ainda mais, nos sequelar ainda mais. Nós teremos sempre esta resposta do Eclesiastes, de que a vida pertence a Deus e de que nesta vida o que dá sentido a tudo é este Deus que é o Criador e o Redentor da vida. É Ele quem dará sentido a todas as coisas. Logo, o nosso sofrimento, como também os nossos traumas, como as nossas memórias, não definem a nossa vida. Nós não encontramos o sentido da vida nem nos nossos momentos de alegria e nem nos nossos momentos de tristeza. Nada disso nos define a identidade. Isso marca uma experiência de vida, mas o que nos confere identidade, o que nos confere verdadeiro sentido existencial é a relação com esse Deus, né? Então, o grande apelo conclusivo de Eclesiastes é esse, né? De temermos ao Senhor e confiarmos, né, em obediência aos seus mandamentos. O que certamente vai abrir as portas para que o Evangelho chegue em Jesus Cristo, dando a resposta definitiva da vida sobre a morte, né? Onde esta transitoriedade caótica da existência foi de fato vencida porque a morte foi derrotada, Jesus Cristo ressuscitou e uma nova criação já surgiu, né? Que gostoso ouvir tudo isso, né? Me fez lembrar daquele livro do Eugene Peterson, Corra com os Cavalos, que na introdução ele já fala, então você tá cansado dessa vida, tá repetitiva, você já tentou de tudo. Então deixa eu te falar, agora que você sacou a real, você tá pronto pro caminho da graça. Você já provou de tudo, você não tá mais sendo enganado, você não tá mais na ilusão de que aqui, nessa terra, do nosso jeito, do nosso modo, a gente vai encontrar razão. Então tá bom, então agora eu vou te apresentar o que é graça, agora você já tá preparado para esse caminho que não é daqui, não foi inventado pela gente, né? E aí também eu lembro do Viktor Frankl, naquele A Presença Ignorada de Deus, que ele vai falar que Deus, na verdade, é esse supra-sentido da existência humana, né? E uma vez que a gente encontra, então, nele, então todas as outras pequenas coisas ganham sentido, né? A gente volta para elas, que nelas a gente não encontrou, mas agora tem um novo olhar, né? E eu espero, ouvinte, que você também esteja tendo um novo olhar sobre a tua realidade. E se você está gostando, venha com a gente para o próximo bloco. Estamos aqui nesse episódio falando sobre dor, sobre sofrimento, mas a gente está feliz, né, de ter a presença do Israel aqui com a gente, compartilhando porções da palavra de Deus e de como a gente aprende, né, ao lado do Senhor nesses momentos. E eu gosto de lembrar, né, nesse momento de dor, que a Elizabeth Elliot, ela fez uma definição sobre o que é sofrimento muito simples, muito específica, mas que tem muito a ver, que é que sofrimento é ter o que você não deseja e desejar ter o que você não tem. É aquela situação em que você se vê ali nos dois mundos. Você espera conseguir conquistar algo, como Israel falou, que às vezes pode ser que não vai ser aquilo que a gente espera e a gente permanece nesse local de dor, né? Israel, qual que seria então uma história bíblica que você poderia compartilhar com a gente, que te ajudou a entender então como Deus nos visita em meio ao sofrimento? Uma história muito marcante para mim é a experiência de Marta e Maria com Jesus lá em João 11. Naquela ocasião, as pessoas comunicam a Jesus que Lázaro, que era um amigo amado de Jesus, estava acamado, estava enfermo. E Jesus tem, ao longo de todo o início da narrativa do capítulo 11, ele tem algumas conversas com os discípulos mostrando a intenção dele de ir visitar Lázaro.
Os discípulos são resistentes a isso porque ali Jesus correria, e eles também, né, um risco de vida. Mas no final das contas, Jesus vai com eles para lá, os discípulos aceitam ir com Jesus. Quando ele chega próximo do povoado, Marta fica sabendo que Jesus se aproxima, então ela sai de casa correndo e vai ao encontro de Jesus, e ela diz para Jesus que se Jesus estivesse chegado a tempo, se Jesus estivesse lá, o irmão não teria morrido. Isso mostra um pouco disso que você falou do desejo, né? E isso é uma sabedoria de vida para a caminhada com Deus. Porque caminhar com Deus não é impor para Deus o nosso desejo. Se o nosso desejo prevalece, então Deus somos nós, né? Mas a gente tem que aprender a viver segundo o desejo de Deus, que é infinitamente mais sábio, superior e eterno em relação ao nosso. Então Marta não deixou de expressar aquilo que era o desejo dela, né? O desejo dela era que Jesus tivesse chegado a tempo, na convicção de que se Jesus tivesse chegado a tempo, o irmão dela não teria morrido, né? E aí Jesus tem uma conversa com ela. Jesus diz para ela o seguinte, né? Isso está lá em João capítulo 11, versículo 23. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Essa é uma conversa maravilhosa, porque do ponto de vista teológico da conversa, é irretocável, né? A afirmação que Jesus faz para ela, né? Olha, Marta, você está experimentando a morte do seu irmão. E a morte é dolorosa para quem fica. A experiência da morte não é de quem morre, é de quem fica. Então ela está experimentando a dor disso, ela está experimentando a dor de uma decepção, Jesus não chegou a tempo. Então, em tudo isso, Jesus fala para ela: olha, essa é a sua realidade, mas tem uma coisa, Marta, que você não pode esquecer, ele vai ressuscitar. A morte não vai dar a palavra final sobre ele vai ressuscitar. O que Marta expressa uma consciência doutrinária, teológica, que parte dos judeus tinham naquela época, que era acreditar de fato na ressurreição dos mortos, mas criam nisso enquanto uma doutrina, não exatamente como viria a ser a crença cristã na ressurreição dos mortos, que está baseada em Jesus. Então Jesus mostra: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não estou falando de algo lá no futuro, eu não estou falando de uma perspectiva distante, ou uma possibilidade remota. Eu estou falando da realidade de quem anda comigo, de quem vive comigo. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim vive ainda que morra, né? Você crê nisso? E ela faz uma afirmação de fé incrível sobre a messianidade de Jesus e tal. Pouco tempo depois, na mesma cena, Maria, né, fica sabendo que Jesus está lá, e então há o encontro de Jesus com Maria. Curiosamente, Maria fala para Jesus a mesma coisa que Marta havia falado: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que é surpreendente no texto é que para Maria, Jesus não dá uma resposta segura como ele deu para Marta. Para Maria, ele olha ao redor, diante do que acabou de ouvir da boca dela, vê as pessoas chorando e lamentando, e aí o texto diz que ele se agitou em seu espírito, ele ficou agitado interiormente, né? Perguntou onde ele estava e então ele chorou. É curioso, né? São quase que uma sequência narrativa, montando quase que uma mesma cena. São duas afirmações idênticas: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas duas respostas completamente diferentes de Jesus. Ele deu para Marta o que Marta precisava, porque ele conhecia o coração de Marta. E ele deu para Maria o que Maria precisava, porque ele também conhecia o coração de Maria. E esse é o jeito de Deus nos tratar. Eu gosto muito desse texto porque nos mostra essa particularidade pastoral com que Deus cuida de cada um de nós em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento. Ele sabe exatamente como falar com Marta. Ele sabe que para Marta a segurança estaria na palavra. A palavra de dar para ela uma segurança, uma verdade eterna, uma segurança inabalável da ressurreição.
E ele sabe que a mesma coisa com Maria não funcionaria, porque Maria é diferente de Marta. Então ele olha para a particularidade de Maria e, ao invés de dar palavras de segurança, palavras de verdade para a Maria, ele dá para ela apenas o seu lamento, o seu choro, né? A sua inquietação. Ele apresenta para ela que ele também está desconfortável com a morte, porque a morte não era para ser, a morte é uma anomalia na criação de Deus e que ele estaria trabalhando para reverter o problema da morte. A gente conhece o final dessa história, ela termina com a ressurreição de Lázaro, e o que muitas vezes a gente não para pensar é que a sequência do texto mostra pra gente que foi por causa da ressurreição de Lázaro que os judeus começaram a arquitetar o plano para matar Jesus. Quando eles viram o que Jesus fez e a repercussão desta ressurreição de Lázaro é que as autoridades começaram a planejar a morte de Jesus. Jesus, desde o início da narrativa, está consciente do que está acontecendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo, pode prestar atenção nisso no texto. Então ele também sabe que o preço que ele pagaria por ressuscitar Lázaro era o preço da sua própria vida, né? Então é como se Jesus estivesse conscientemente trocando de lugar com Lázaro, né? Eu vou te trazer de volta à vida e isso vai custar a minha vida. Na verdade é o que ele fez por todos nós. E em meio ao nosso sofrimento a gente tem que levar isso em consideração, né? Nós podemos estar sofrendo, nenhum sofrimento é pior do que a morte e todo sofrimento são as garras da morte sendo cravadas em nós em vida. Mas para todas essas circunstâncias a gente precisa lembrar que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, tudo vai terminar bem. Se Jesus ressuscitou, então a vida triunfou sobre a morte. É essa a certeza que nós precisamos carregar com a nossa fé em Cristo. Então, para mim, essa é a história mais significativa das Escrituras que nos mostram como Deus cuida de nós em meio ao nosso sofrimento. Lembrei daquela música dos Arrais, né, que fala feliz em meio à dor, faço tudo em seu nome. Esse é o jeito de Jesus, né? Ele está feliz ao mesmo tempo por saber o que virá, mas ao mesmo tempo aquela dor não deixa, como humano, né? Não deixa de sentir aquela dor. E se a gente tiver essa perspectiva sobre a nossa vida, que parece que às vezes a gente vai estar com uma tristeza latente, ao mesmo tempo muito feliz, porque a gente está olhando da ótica de Cristo, né? Então, eu espero que a gente consiga encarar a dor, aquilo que dói, com toda a sinceridade e honestidade e com aquela alegria de olhar por um outro prisma que não é humano, né? E para fechar, eu queria que vocês dois contassem para os nossos ouvintes e para mim, talvez de forma resumida por conta do tempo, mas o que o sofrimento trouxe para vocês que talvez assim a alegria nunca tinha revelado? Eu acho que um coração é ensinável, eu acho. Acredito que conforme você vai passando, né, durante a sua vida pelas fases, como Israel compartilhou os ciclos, né, que Eclesiastes cita, e você vai ter esses momentos de desafio maior, você vai aprendendo mais quem é você, as suas limitações, né, de que tá tudo bem acontecer com você, porque acontece com os outros também, por que não acontecer com você, né? E eu acho que acima de tudo a intimidade mesmo com o Senhor, de colocar o foco, a esperança, o coração no local certo, sabe? Então, acho que um coração ensinável pode ser que trabalhe bem. Na minha experiência tem sido a contínua, né, experiência de aprender a confiar em Deus. E em meio à dor, certamente, a gente experimenta Deus de um jeito muito especial. Porque em meio ao sofrimento, quando a gente descobre a graça de Deus, a gente percebe que o sofrimento não é um fim em si mesmo. Ele não precisa ser um fim em si mesmo. Em meio aos nossos sofrimentos, a gente tem a experiência de Deus irrompendo na nossa história. Então, seja o sofrimento causado pelos meus próprios erros e pecados, como a gente vê em casos corriqueiramente nos Salmos, né? Salmo 32, que a Renata mencionou no início, depois do Salmo 51, enfim, sofrimentos causados pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, ou sofrimentos que são causados por causa da perseguição que nós estamos sofrendo, né? Desse mundo, das circunstâncias, da vida, coisas que não são necessariamente ocasionadas por nós mesmos, pelos nossos erros e decisões. Para qualquer que seja a origem desse sofrimento, estar no sofrimento em si é uma oportunidade de experimentar a graça renovadora da vida de Deus.
é experimentar a graça de Deus irrompendo em meio à dor e nos ajudando a ressignificar a nossa vida e a nossa história, inclusive ressignificar as mortes que nós experimentamos na vida, né? Então acredito que isso o sofrimento traz sobre nós essa possibilidade, né, de experimentarmos de uma maneira única o irromper da graça de Deus em meio à nossa história de dor, em meio ao nosso momento angustiante. A gente falou de tantos salmos, vou ter que terminar com um também, viu? O salmista também afirma, né, que foi bom ter passado pela dor e pela disciplina para que ele pudesse conhecer mais do Senhor, né? Então, que a nossa lógica possa ser alterada pela lógica do nosso Deus, extremamente mais sábia e enriquecedora para a nossa vida. E se você foi refletindo nas suas próprias histórias, vem que tem um desfecho aqui para você. Conviver com a dor e o sofrimento nos faz ser experimentados. Como diria o autor e pastor Timothy Keller, mesmo se você tem uma vida boa, tranquila, é importante se preparar para o dia mau, pois inevitavelmente eles surgirão. Quando buscamos o nosso consolo, apoio e solução para a dor na presença de Deus, nós crescemos em fé, conhecemos mais a Ele e somos forjadas para as próximas tempestades. Nele há uma segurança onde nenhum outro local pode nos dar. Em nossos dias atuais, a vida se resume em ser feliz, em buscar a felicidade a todo momento e a todo custo. Mas a Bíblia, em todo o seu relato, fala sobre o sofrimento, de onde ele vem, para o que ele é necessário e como nós devemos enfrentá-lo, e aponta também aonde deve estar a nossa esperança. O apóstolo Paulo, que era alguém experimentado em dor, não abria mão de manter a sua vida e o seu coração dedicado a Deus. Ele nos encoraja lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 17 ao 18, dizendo: pois estas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que durará para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Querido ouvinte, que o Senhor te ajude a perseverar na intimidade com Ele ao enfrentar a sua luta pessoal. Que a sua esperança esteja no futuro e seja renovada dia após dia na presença dEle. Que Deus te abençoe. Fabi, muito obrigada pela reflexão, obrigada ouvintes pela companhia, aqueles que nos assistem, muito obrigada, podem sugerir temas, ficarem à vontade, o nosso WhatsApp é o 11 974 181 456. Isso mesmo, espero que esse episódio tenha trazido a esperança para o seu coração, compartilha e aproveito para agradecer também ao Israel pela sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabi, Renata, ouvintes da Rádio Transmundial, é um prazer sempre muito jubiloso estar com vocês em momentos assim, de poder tratar de assuntos tão densos, complicados, mas ao mesmo tempo também tão próximos da nossa realidade como esse. A gente se vê então no próximo episódio e até lá. Escreva para nós mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.